Salve, salve! Vamos falar um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico, o que está acontecendo hoje, sobre que energias esse ciclo vem trazendo para a nossa evolução. Como aproveitar bem esse ciclo para que a nossa vida melhore, para que a gente melhore como pessoa. Porque esse é o grande objetivo do tempo, a melhora de si e dos ciclos que o tempo traz com ele. Naturalmente, o Ano Novo Astrológico, os ciclos numerológicos, todo o ciclo de tempo, a idade que você está, o tempo que você trabalha com o que quer que você trabalhe, enfim, o tempo ele está aí para servir de palco da evolução junto com o espaço, o tempo e o espaço. E quando a gente tem conhecimento do tempo, das suas leis, das suas energias, dos seus componentes, a gente consegue aproveitar melhor. E aproveitando bem o tempo para construir coisas boas para nós, para que a gente consiga, então, manifestar uma vida realmente feliz. Para que a gente consiga manifestar uma vida realmente de harmonia. Então, para a gente poder, então, conhecer um pouco mais sobre esse ciclo do tempo, o ano da Lua, abrindo essa live aqui para a gente conversar. Boa noite para todo mundo, feliz Ano Novo Astrológico. É um momento bem feliz para mim, um momento bem auspicioso para mim e acredito que para todos vocês também. Eu considero muito mais esse ano, essa virada no caso, do que a virada do ano gregoriano. Embora a virada do ano gregoriano também traga a sua influência, pela perspectiva da numerologia. Mas, quando a gente está falando então do Ano Novo Astrológico, a gente tem uma carga de intensidade celeste mais forte. Então, todo movimento planetário renova também a nossa vida. Então, dentro dessa renovação, vem algumas mudanças, vem algumas transformações. Toda renovação, ela traz novos conceitos, ela traz novas relações, traz novas histórias, novas experiências para a nossa vida. E agora, gente, bem nesse momento inicial do Ano Novo Astrológico, é o momento de demonstração de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, observa a sua vida. O que está acontecendo aí? E isso vale para todas as possíveis experiências. Suas relações, os seus trabalhos, enfim, o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está planejando para a sua vida, inclusive. É um momento muito favorável de planejamento. Esse dia de hoje, inclusive, e o dia de amanhã, que já então abre a lua nova. A gente está agora no último dia da lua minguante, nesta virada de ano novo astrológico, amanhã já vem a lua nova. Então, muito auspicioso também o planejamento de o que você quer desenvolver realmente como objetivo, como meta de vida, como meta de ano. Isso pode ser, por exemplo, eu quero um novo relacionamento. Ou então eu quero melhorar o meu relacionamento que eu já tô. Ou então eu quero, sei lá, ter mais um ganho financeiro com o meu trabalho. Ou então eu tenho vontade de desenvolver determinado estudo ou uma viagem. Tudo isso é bem legal de, nesse momento agora de abertura do ciclo, a gente ir mentalizando. O grande problema do ser humano é que ele reza as coisas e canaliza uma intenção, um propósito, só que depois, quando chega, ele nem lembra que ele rezou. E muitas vezes ele se arrepende, inclusive, daquilo que ele pediu. É muito cabalístico isso. A gente pede e vai recebendo. Mas a gente tem que ter uma certa firmeza, uma concentração dentro daquilo que a gente está se propondo a rezar e construir. Porque não basta a gente só ficar erguendo as mãos para o céu e não fazer nada, né, meu povo? A gente tem que também ter essa atitude de movimentar a construção, a realização, a concretização dos nossos sonhos aqui nessa matéria. Que esse, digamos, é o jogo evolutivo do ser humano, que vem com o seu propósito, que vem com seus talentos, que vem com as suas habilidades, tá. O que vai fazer com isso? Vai construir algo bonito nessa terra para beneficiar essa terra, para beneficiar os seres que nela habitam, seus irmãos e também os outros seres, inclusive os invisíveis. Então, com essa abertura, primeiro ponto, a Lua trabalha muito o universo astral, o universo psíquico, o universo sutil, como todos aí, ou talvez não todos, mas estou trazendo essa informação, como alguns sabem e outros não sabem, esse é o ano da Lua. O ano da Lua vai trazer algumas energias específicas que a gente vai comentando agora ao decorrer da nossa live. E, como falava, mentalizar, direcionar o objetivo.
a Lua trabalha muito o universo astral, o universo psíquico. Tudo começa, gente, num plano sutil para depois se densificar. É sempre assim. Então a gente primeiro tem uma ideia, uma visão, um pensamento, uma oração, um pedido para o universo, para depois ele começar a juntar os pontos necessários dentro da teia universal para que a sua manifestação, a sua realização seja possível. Então, por isso, nessa abertura, vai mentalizando e vai observando se você está bem resolvido com as suas experiências, porque é um momento de demonstração. Você vai ter mais clareza, principalmente pela parte emocional. O que você está sentindo, como você está se sentindo em relação a determinada experiência. Você vai ter clareza se aquilo realmente está te fazendo bem ou se não está. Às vezes a gente está colocando a nossa energia em determinados campos de experiência. Eu estou colocando minha energia nessa relação, estou colocando minha energia nesse projeto, nesse trabalho. Aí você tem que se perguntar, olha, eu estou feliz com isso? Eu estou bem com isso? Isso com a sua própria análise, o seu exame de consciência, a sua autoobservação, a sua intuição pessoal te dizendo, ó, eu estou bem com esta relação, com esse trabalho, com essas escolhas, com esses projetos, com esses caminhos que eu tenho trilhado, com essa casa que eu estou morando, enfim. Aí tudo que está envolvendo a sua vida. E é muito importante, gente, a gente se perguntar. Porque é aí que começa uma transformação. A gente tem que entender, pô, tá bom assim? Pode ficar melhor assado? Sabe, é muito importante esse exercício maiêutico, né? Que já é da filosofia de Sócrates, essa percepção mais profunda de si mesmo. Então você analisa tudo isso agora nessa abertura de ciclo, como eu estou falando para vocês, e perceba o que você gostaria que mudasse. E determina isso. Isso já vale para agora. Isso você já pode fazer esse exercício de canalização aqui comigo enquanto a gente vai conversando. E como que você percebe se a coisa é boa ou não? O sentimento. Como que você se sente? Porque a Lua trabalha a energia emocional. Também trabalha essa energia para manifestação da transformação que você quer ou a criação de algo novo, inclusive. Pô, então eu não estou curtindo este padrão, esta forma de ser tratado ou de ser tratada, de que desta forma como está sendo conduzida a energia nessa relação. Então eu gostaria que isso transformasse. Então já vai colocando isso. E vamos entender, gente, que a Lua, por trabalhar diretamente as emoções, é um ano para todo mundo sentir muito forte. O sentimento ele é catalisador de uma transformação. Porque, olha, eu estou me sentindo incomodado nessa casa. Tá, então pode ser a hora, né, de eu fazer algum movimento para, quem sabe, me mudar. Ó, estou me sentindo convidado a conhecer um novo país. Já é também uma história. E esta análise das suas emoções é o que vai guiando o caminho de evolução. A evolução, às vezes, representa destruir algumas coisas e, às vezes, construir outras. A evolução nem sempre significa ter mais. A evolução, às vezes, quer dizer também você deixar algumas coisas irem. Você tirar algumas coisas. Às vezes, algumas perdas são mais evolutivas do que alguns ganhos. Então, esta análise, o que dá para tirar e o que dá para pôr? Faça isso. E procura, né, caso você não tenha clareza do que tirar e do que pôr, intencionar esse pedido. O que eu quero, né? O que eu quero, então, é esta clareza. A clareza sobre o que eu quero, qual é o meu caminho, o que muda, o que tira, né? Boa noite, Lili. Boa noite todo mundo aí, todo mundo que vem se apresentando aí. A ciganada tá solta, sempre. Inclusive, o povo cigano vem nessa energia de bastante reverberação emocional. Não se fala que a cigana é filho da Lua por acaso. Para começar, que a Lua é muito adaptável. Então é um ano para a gente buscar ser adaptável. Não é um ano para a gente ficar muito preso em opiniões. Por isso que eu já estou te falando o que dá para eu mudar. Dentro da minha dinâmica de vida, da minha opinião sobre o que é o melhor caminho. Porque a Lua, ela é constantemente mutável. Ela está sempre entrando numa nova reverberação. Então é um ano para a gente buscar adaptar as nossas emoções. É um ano para a gente buscar adaptar as nossas visões de mundo. Se a gente fica muito fixo, esse ano a gente vai sofrer. Se a gente fica muito rígido, é um ano que a própria vida pode
testar as nossas emoções colocando situações que saia daquilo que é programado. Então essa adaptabilidade é muito importante no ano de Lua. Assuntos relacionados ao passado, à família, à ancestralidade também vem à tona. Um ano muito favorável para você despertar os seus dons ancestrais. Muitos têm talentos que estão ocultos, velados. A gente tem o arcano 2 do tarô. Vou mostrar aqui para vocês. O arcano 2 do tarô é a sacerdotisa, que é o arcano regente da lua. E ela representa propriamente esse desvelar. Ela representa esse descobrir, que é o desvelar, que é a gente sair do oculto, sair do que está escondido, do mistério e trazer a revelação. E isso é um caminho de introspecção. Esse é a essência propriamente da energia feminina, que é receptiva, que é mais voltada para o interno, ao invés do princípio ativo masculino, que é o criativo, que é o sol. Então a gente tem aqui a carta da lua, a carta da sacerdotisa, a papisa, que conecta diretamente com a lua. Então favorável para esse mergulho interno, para perceber o que precisa ser adaptado para que a vida melhore. Porque antes das coisas se densificarem, como eu falei, de ter uma transformação real, física na sua vida, é muito importante você observar que emoções que fazem você manter a sua energia em determinada situação, em determinada realidade. E isso você precisa desvelar, porque são questões inconscientes. Postei um Reels hoje falando sobre essas questões inconscientes. A gente, nesse ano, tem essa oportunidade de, através de uma certa até catarse emocional, um ano dado a gente sentir mais forte, né, as emoções, ter mais intensidade emocional. Dado esse movimento de exteriorização do sentir, a gente desbravar, descobrir, desvelar algumas camadas do nosso inconsciente. Junto com isso, pode-se perceber grandes dons, grandes talentos potenciais que já vêm de uma ancestralidade. Por exemplo, eu compreendendo que eu tenho ancestralidade cigana, eu já sei que eu tenho mais aptidão a essa própria adaptabilidade. O povo cigano ele é muito adaptável. Pode ver, é um povo nômade. É um povo que tem essa forma leve de viver. Não fica assim trazendo essa opinião muito rígida também sobre as coisas. Então, é um ano para a gente passar por essa conexão ancestral. É um ano para a gente perceber, inclusive, emoções que podem trazer para a gente uma revelação mais profunda de nós mesmos dentro daquilo que a gente precisa curar. Porque não é apenas aquela emoção que te leva assim, ao teu potencial, é também aquela emoção que te desafia, é aquela emoção que vem te mostrar aquilo que você não quer ver, aquela sombra, aquele medo, aquela insegurança. E é bem importante abraçar isso esse ano. É bem importante assim a gente sentir tudo, sabe? A gente se permitir sentir. Pô, fiquei triste. Cara, eu vou deitar aqui na minha cama e vou ficar triste. E vou experimentar a tristeza. E vou ver o que ela tem para me ensinar. Então, não reprimir, inclusive. Às vezes a gente não quer, digamos, expressar aquilo que está sentindo. Porque a gente... Obviamente, você não vai expressar para quem você não tem uma confiança. Mas... você mesmo, na sua casa, na sua intimidade, expressar suas emoções é algo muito saudável. É algo assim que permite você se autoconhecer mais. Então esse autoconhecimento através das emoções é algo muito importante esse ano. A Lua ela também é regente do karma. Então é ela que conecta as pessoas certas para trazer para você determinadas interações que vão permitir você evoluir emocionalmente. Então, olha, às vezes tem pessoas que te desafiam emocionalmente. Aí que é a oportunidade de você, com a sua parte, auxiliar ela e ela, com a sua parte, auxiliar você. Porque sempre que alguém te desafia emocionalmente, você também desafia ela. É um jogo kármico que acontece mesmo. Então, por isso que as relações familiares, mesmo que tenha muito amor, também tem aquele clima, assim, às vezes, de desafio, de tensão em alguns momentos. Porque faz parte da evolução da espécie. Então, o filho, ele desconstrói o pai. O neto desconstrói o filho, que desconstrui muito mais o avô. Então, é um ano de desconstrução também da velha forma de sentir.
aquela coisa rígida, sabe? Adaptabilidade é uma das palavras-chave da Lua. Por isso que as emoções devem ser fluídas. Não é uma coisa assim que a gente determina, que a gente racionaliza, cataloga e coloca lá. Esse sentimento é assim e esse sentimento ele é de tal marca, de tal modelo. Não. É uma coisa muito maleável, uma coisa muito fluida. E é aí que entra as relações como uma grande oportunidade nesse ano da gente amadurecer emocionalmente. Mas tudo deve começar com nós. Por isso que essa carta, que é a regente da Lua, a sacerdotisa, ela também tem a regência cabalística da letra Beit. Beit significa templo, significa as colunas do templo. Então é um mergulho no próprio templo, no seu próprio eu, para você ver bem direitinho o que você quer. Por isso que eu comecei a live falando para você meditar sobre o que você quer, cara. Olha só, estamos abrindo o ciclo. Que projeção psíquica você faz? Porque isso é o inconsciente trabalhando. É a Lua, é a visão profética da sacerdotisa. Então essa imagem que gera emoções capazes de manifestar uma realidade futuramente, porque você programa a sua vida. E assim, a pessoa que está se empoderando no caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência, ela sabe dessa responsabilidade que ela tem de criar a própria vida. Eu falo muito isso dentro dos caminhos da magia, mas aí é que tá, gente. Todo ser humano é mágico, todo ser humano é pura magia, por ser humano. Então é a questão de que a gente tem que ter essa consciência de todo o poder que habita em nós para que a gente construa uma vida mais feliz, porque a gente tem o poder para isso, a gente pode. Simplesmente por ter algumas faculdades bem desenvolvidas que a natureza já promoveu para nós por sermos humanos. Essa capacidade de ter consciência de si, do próprio caminho. Então, consciência agora, do que você quer? Que projeção emocional e psíquica que você está fazendo? Às vezes, por alguma carência, e a gente vai entrar também nas emoções sombrias, por algum medo, por alguma carência, a gente projeta uma realidade emocional, às vezes até nas outras pessoas, e fica ali se agarrando àquilo, e fica engolindo uma série de situações, circunstâncias kármicas que, por vezes, não são as melhores para a nossa evolução, mas a gente está ali. Então, observar também, poxa, eu tenho medos. Esse meu medo me condiciona a ficar aqui, sendo que aqui, às vezes, limita meu potencial? Eu tenho uma carência. Essa carência faz eu aceitar o quê? Para que ela seja suprida. Essas coisas são importantes da gente se perguntar esse ano. Dentro do que eu estou envolvido? Por que estou envolvido? Que emoção que me leva a fazer este trabalho? Que emoção que me leva a fazer este movimento? Que emoção que me leva a me relacionar com tais pessoas? Estas são perguntas muito importantes, essa maturidade emocional, essa inteligência emocional de perceber que o que dá sentido para a sua vida, o que te faz sentir e pulsar, e o que na verdade é até mesmo uma válvula de escape. Porque às vezes, por não encontrar o sentido, o propósito, aquilo que eu amo, né, que me traz essa reverberação emocional intensa, eu procuro válvulas de escape. E aí, estas válvulas de escape, elas trazem um prazer momentâneo, mas depois elas cortam as minhas asas, elas tiram a minha vitalidade. Então, esse ponto que a Lua trabalha também. Porque a Lua, ao mesmo tempo que ela representa esta parte do ancestral benéfico, também representa do ancestral maléfico. Tudo é neutro, na verdade. Tudo tem dois lados. E aí que eu percebo que na minha herança genética, que já está constituído no meu DNA, na minha programação, isso vale assim para comportamentos, possíveis formas de agir, hábitos, de sentir, que já estão entranhados no meu DNA com base em toda uma dinâmica de relação familiar. Com base em toda uma dinâmica de interação entre o masculino e feminino que gerou propriamente esse que sou. Isso é bem importante de analisar no ano lunar também. Observar aquele padrão programado que já veio antes de você e perceber aonde que você reproduz, porque você vai reproduzir consciente ou inconscientemente, mas é aí que eu digo, trazer para a consciência todos esses aspectos faz parte de nós que estamos buscando nos conhecer, que estamos buscando expandir a consciência.
E esse é um ano que as coisas vão estar reveladas, como eu falei, demonstradas. Então vai ficar muito claro para você. É um ano para a gente seguir a intuição. Não é um ano para a gente ficar muito racional, sabe? Pensando assim, 2 mais 2 é 4. Se eu fizer aqui, eu vou ter mais ganhos. É um ano para seguir a intuição. É um ano para você sentir mais do que ficar pensando. Então, olha, eu tô aqui nessa relação, eu tô aqui nesse trabalho, eu me sinto bem? Não, eu não me sinto bem, mas aqui parece que me dá mais dinheiro. Não é o mais sábio a se fazer no ano de lua, porque aquilo que vai, digamos, aprisionando muito no lógico, no racional, vai tirando completamente a potencialidade de desenvolvimento de toda a natureza suprema que é o seu ser. Porque você fica se condicionando naquilo que traz um pequeno preenchimento, porque você tem um certo receio de alcançar aquilo que vai trazer um preenchimento supremo. Aquilo que vai trazer uma conexão com a totalidade de potencial que é você. Então é um ano para a gente realmente acreditar em nós e na nossa força ancestral e na projeção do que a gente quer para nossa vida, porque a Lua fala de sonhos, de projeção e adubo emocional. Como é que a Lua representa a maternidade? Como é que surge um filho? Poxa, a gente tem que gestar ele. A gente tem que colocar carinho, emoção, amor, pensamento, atenção. Tudo que a gente vai botando muita atenção, e principalmente a atenção carregada de emoção, tem muito poder de plasmação, de realização. Tem muito poder de realmente ser real, de sair do projeto, do astral, da projeção para o material e manifesto. Então aí é que está. Esta clareza propriamente, de onde que eu ponho a minha atenção, também vai ser fundamental. E aí que entra a intuição dizendo, às vezes eu estou me situando naquela realidade, mas que emoção que é? Qual é o pressentimento que vem qual é o pressentimento que eu tenho que me leva a estar me movimentando naquela direção? Aí que você tem que analisar, poxa, eu tô aqui por medo, não tô feliz aqui, mas eu tô aqui por medo, que é uma emoção. E aí eu fico aqui me condicionando a isso porque eu acredito que eu não posso conseguir algo melhor. Cara, precisa acreditar que você pode, porque projeção da sua força suprema. Olha tudo de bom que eu posso ser, olha tudo que eu posso fazer, olha todo o potencial nato que eu tenho. E aí, às vezes, a gente se condiciona numa vida, numa situação ali que não tá legal, às vezes num trabalho, numa relação, porque a gente acredita que aquilo é tudo que a vida pode oferecer. Não, a gente precisa realmente desenhar o que a gente quer. E acreditar, e colocar emoção, e realmente sonhar e reforçar aquele sonho, sabe? Adubar aquilo com o poder das nossas emoções, que é algo bem intenso. Um ano em que questões do passado também podem vir à tona. Questões mal resolvidas emocionais. Então, assim, é muito importante, se você tem determinada experiência, que tem aí alguma energia de emocional semeada, mal resolvida, você procurar resolver bem ela, para ela não te perseguir depois. Trazer um bom fechamento para as coisas. Porque tudo aquilo que fica eclodindo emoções por não estar bem esclarecido, isso às vezes para algum conflito que você teve, não deixou a coisa ali bem sanada, isso também dá uma prejudicada no seu caminho. Então é aquela coisa, a gente também nunca vai conseguir ser amigo de ninguém, de todos, aliás, amigo de todos, assim. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. A gente vai ser amigo de algumas pessoas e outras, às vezes, não vão gostar de nós. Isso faz parte. Aí, nesse caso, a gente deixa quem quiser falar, mas a gente procura não dar motivo para ninguém. E o que cala o inimigo é sempre a virtude. E a humildade quando for fazer o bem. Quando for se colocar realmente com a boa vontade. Então, assim, tem algo mal resolvido, a pessoa não quer se resolver? O problema é dela, você tenta se resolver da sua forma. E aí é que entra essa humildade que eu comentei. Da gente, assim, às vezes se colocar nessa postura, assim, de não importa tanto quem tá certo, vamos deixar uma energia emocional limpa entre nós. Entende? Eu já tive situações, assim, em família mesmo acontece muito isso, e que, cara, não estou sendo, assim, digamos, completamente espontâneo, principalmente com pessoas mais velhas da família, pai, mãe, avós. Mas, cara, as pessoas têm os seus limites, porque se eu for dar no meio e
e falar tudo que eu penso do jeito que eu penso, a pessoa às vezes não vai aguentar emocionalmente, daí vai me despejar toda uma energia emocional que vai ser difícil de eu lidar também. Então esse que é o ponto. Procurar resolver bem as coisas. E por isso que a lua é maleável. A lua não é faca na bota, entende? A lua ela é adaptável, ela vem com essa energia materna de vamos harmonizar as coisas. É um ano para a gente buscar essas harmonizações emocionais.